Tem homem que acorda cedo, mesmo cansado por dentro, carregando preocupação, sem demonstrar sofrimento, porque desde menino ensinaram: você precisa ser forte. Então ele aprende a esconder a dor e continua até sem norte. Tem pai pensando no aluguel, no leite, na prestação, enquanto tenta sorrir em casa pra não preocupar quem segura em sua mão. Tem homem olhando pro teto sem conseguir desacelerar, pensando: como eu faço pra vencer, como eu faço pra melhorar. E às vezes o silêncio dele não é raiva nem frieza, é só o peso do mundo tentando esmagar sua cabeça. Tem homem que perdeu o emprego, mas não perdeu a vontade de voltar mais forte e honrar sua responsabilidade. Tem homem trabalhando dobrado pra tentar dar condição, enquanto o próprio coração vai perdendo direção. Mas Deus conhece com a guerra, conhece teu pensamento, porque quem carrega muita pressão também carrega sofrimento. Jesus vê cada batalha, cada passo escondido, cada lágrima guardada que ninguém nunca tinha percebido. Tem homem que quer vencer no esporte, no trabalho, na família, quer ser exemplo pros filhos, mesmo aguentando noites vazias enquanto todo mundo cobra. Pouca gente pergunta: você também tá bem? Porque quase ninguém vê o peso que um homem tem. Mas escuta isso agora, você não nasceu pra parar. O mesmo Deus que sustentou Davi também vai te sustentar. Não é no relógio dos homens, não é no tempo da ansiedade, porque Deus escreve tua história com propósito e verdade. Tem promessa amadurecendo, mesmo quando tudo atrasou, porque o céu nunca perdeu controle só porque tua luta aumentou. No silêncio do teu quarto, Deus escutou tua oração, quando você falou baixinho: Pai, eu já não sei mais a direção. E foi aí que o céu entrou, mesmo sem você perceber, porque existem forças invisíveis te ajudando a permanecer. Você não é fraco por cansar, nem menor por chorar escondido. Até Jesus carregou dor enquanto salvava os perdidos. Então respira, o processo não terminou, a fase difícil não define tudo aquilo que você se tornou. Tem homem ouvindo essa música, tentando não desabar, precisando de uma palavra pra continuar. Então recebe isso agora. Jesus Cristo está contigo, mesmo quando ninguém entende. O céu continua contigo, o fardo pode ter pesado, mas tua fé vai te levantar, porque quem permanece em Cristo sempre encontra forças pra continuar. Talvez hoje você esteja quebrado, sem saber como reagir, mas Deus está preparando algo que ainda vai te surpreender daqui. Você ainda vai vencer, ainda vai olhar pra trás e entender que cada luta te fez forte demais. Então não se entregue agora, não abandona a tua missão, porque existe uma família inteira dependendo do teu coração. E quando falta força e o medo quiser crescer, lembra, Jesus continua do teu lado, mesmo quando você não consegue perceber. No barro da terra nasceu pra guardar, com peso nos ombros sem nunca parar. Aprendeu muito cedo a esconder cicatriz, enquanto o mundo dizia: homem forte é feliz. Construiu muralhas sem ter proteção, levou tempestades calado na mão. Dormiu com o medo queimando por dentro, mas tinha que ser abrigo em todo momento. Quem escuta o homem quando ele cai, quem vê o silêncio que ele nunca atrai. Tem guerra escondida atrás do olhar,
Tem homem cansado tentando continuar. Desde os campos antigos, espada e suor, homens voltando feridos da própria dor, pais carregando famílias no peito, mesmo quebrados tentando ser feitos de aço e respeito. Tem culpa que pesa mais do que corrente, tem sonho morrendo na mente da gente, e quantos sorrindo na frente dos filhos, enquanto desabam sozinhos nos trilhos. Homens que perderam o pai muito cedo e aprenderam na dor a esconder o medo, que viraram abrigo sem nunca ter colo, carregando o mundo sem mostrar desconforto. Tem homem que luta sem ser percebido, que ora baixinho pra não ser ouvido, pedindo pra Deus só mais força pra andar, porque já não sabe se vai suportar. No salmo escondido da madrugada, tem lágrima antiga molhando a estrada, e mesmo tentando manter a aparência, a alma cansada implora silêncio. Mas Deus vê o homem chorando no escuro, vê cada batalha travada no mundo. O céu não despreza um peito ferido, até homem forte precisa ser construído. Então respira, ainda existe luz pra quem cansou, existe graça pra quem se culpou. E o mesmo Deus que viu Pedro afundar ainda segura homens antes de quebrar. Não precisa fingir que não sente mais nada, nem carregar sozinho essa estrada, porque até o guerreiro mais forte do chão também precisa de cura no coração. E quando ninguém enxerga a tua dor, o céu ainda chama teu nome com amor, porque homem de verdade não é quem não chora, é quem continua mesmo sangrando por horas. Tem homem que acorda cedo, mesmo cansado por dentro, carregando preocupação, sem demonstrar sofrimento, porque desde menino ensinaram: você precisa ser forte. Então ele aprende a esconder a dor e continua até sem norte. Tem pai pensando no aluguel, no leite, na prestação, enquanto tenta sorrir em casa pra não preocupar quem segura em sua mão. Tem homem olhando pro teto sem conseguir desacelerar, pensando: como eu faço pra vencer, como eu faço pra melhorar. E às vezes o silêncio dele não é raiva nem frieza, é só o peso do mundo tentando esmagar sua cabeça. Tem homem que perdeu o emprego, mas não perdeu a vontade de voltar mais forte e honrar sua responsabilidade. Tem homem trabalhando dobrado pra tentar dar condição, enquanto o próprio coração vai perdendo direção. Mas Deus conhece com a guerra, conhece teu pensamento, porque quem carrega muita pressão também carrega sofrimento. Jesus vê cada batalha, cada passo escondido, cada lágrima guardada que ninguém nunca tinha percebido. Tem homem que quer vencer no esporte, no trabalho, na família, quer ser exemplo pros filhos, mesmo aguentando noites vazias enquanto todo mundo cobra. Pouca gente pergunta: você também tá bem? Porque quase ninguém vê o peso que um homem tem. Mas escuta isso agora, você não nasceu pra parar. O mesmo Deus que sustentou Davi também vai te sustentar. Não é no relógio dos homens, não é no tempo da ansiedade, porque Deus escreve tua história com propósito e verdade. Tem promessa amadurecendo mesmo quando tudo atrasou, porque o céu nunca perdeu controle só porque tua luta aumentou. No silêncio do teu quarto, Deus escutou tua oração quando você falou baixinho: Pai, eu já não sei mais a direção. E foi aí que o céu entrou, mesmo sem você perceber, porque existem forças invisíveis te ajudando a permanecer. Você não é fraco por cansar, nem menor por chorar escondido. Até Jesus carregou dor enquanto salvava os perdidos. Então respira, o processo não terminou, a fase difícil não define tudo aquilo que você se tornou.
Tem homem ouvindo essa música, tentando não desabar, precisando de uma palavra pra continuar. Então recebe isso agora. Jesus Cristo está contigo, mesmo quando ninguém entende. O céu continua contigo. O fardo pode ter pesado, mas tua fé vai te levantar, porque quem permanece em Cristo sempre encontra forças pra continuar. Talvez hoje você esteja quebrado, sem saber como reagir, mas Deus está preparando algo que ainda vai te surpreender daqui. Você ainda vai vencer, ainda vai olhar pra trás e entender que cada luta te fez forte demais. Então não se entregue agora, não abandona a tua missão, porque existe uma família inteira dependendo do teu coração. E quando falta força e o medo quiser crescer, lembra, Jesus continua do teu lado, mesmo quando você não consegue perceber. No princípio era o jardim, sem medo, sem preocupação. Mas quando o homem caiu, também nasceu a pressão. Adão olhou pro horizonte e viu o peso começar, porque depois do pecado ele precisou lutar. O suor virou alimento, a terra virou provação. E desde aquele primeiro dia o homem conhece aflição. Tem homem carregando culpa que ninguém consegue enxergar, tentando ser suficiente mesmo prestes a desabar. Desde Adão existe o peso de proteger e sustentar, de esconder o próprio medo e continuar sem parar. O mundo exige postura mesmo quando dói por dentro. Então o homem aprende cedo a sobreviver em silêncio. Caim carregou inveja até perder a direção, e Abel mostrou que o homem também pode viver em submissão. Noé suportou zombaria enquanto construía pela fé, mesmo sozinho continuou porque confiava em Javé. Abraão deixou tudo pra trás, sem saber pra onde iria, carregando responsabilidade mesmo sem entender o que viria. Jacó lutou a madrugada inteira, tentando vencer a própria dor, porque existem batalhas internas que ninguém vê ao redor. José foi vendido pelos irmãos e ainda assim permaneceu fiel, mostrando que até homens quebrados podem ser levantados pelo céu. Moisés carregou um povo inteiro, mesmo cansado de caminhar. Elias sentou debaixo da árvore sem forças pra continuar. Olha isso, até profetas escolhidos também quiseram parar, porque o peso que os homens carregam às vezes parece esmagar. Tem homem ouvindo essa música, tentando não se perder, enquanto o mundo inteiro cobra sem perguntar como ele está por dentro pra viver. Tem pai acordando cedo com a mente cheia de preocupação, pensando: será que vou conseguir dar o melhor pros que seguram minha mão? Tem homens trabalhando dobrado pra esconder a preocupação, enquanto ansiedade destrói o silêncio do coração. Tem homem chorando no carro antes de entrar em casa, porque não quer mostrar fraqueza pra quem mais ama. Mas Deus conhece teu silêncio, conhece tua exaustão, porque até Jesus carregou o peso da missão. No Getsemane ele chorou, sentindo o peso aumentar, mostrando que até os fortes também podem se quebrar. Davi enfrentou gigantes, mas também enfrentou solidão, porque existem guerras internas que espada nenhuma resolve não. Paulo escreveu da prisão, mesmo vivendo a aflição, mostrando que um homem forte também enfrenta a escuridão. Em Salmos 42 está escrito com emoção: porque estás abatido, a minha alma. Olha o homem falando da própria aflição. E no Salmo 6 ele escreveu: estou cansado de tanto gemer. Até os homens mais fortes da Bíblia também cansaram de sofrer. Então não pensa que tua dor passou despercebida, porque Deus vê cada batalha escondida na tua vida, bem. Tem homem tentando ser forte mesmo quando quer chorar, tentando vencer no trabalho sem saber como vai pagar. Mas existe promessa amadurecendo mesmo no meio da pressão, porque Deus transforma homens feridos em homens de reconstrução. Não é no relógio dos homens, nem no tempo da ansiedade, porque Deus trabalha em silêncio, preparando tua verdade. Quando falta força e a mente quiser parar, lembra o mesmo Deus que sustentou
Jó, também vai te sustentar. Ei, então respira, o processo não terminou. Um homem que hoje carrega dor, amanhã será alguém que venceu. Desde Adão existe luta, mas também existe redenção, porque Jesus entrou na história pra carregar nossa aflição. E mesmo cansado continua, mesmo ferido vai seguir, porque quem permanece em Cristo nunca nasceu pra desistir. Talvez ninguém veja a tua guerra, talvez ninguém entenda a tua dor, mas o céu conhece teu coração e Deus nunca te abandonou. Então permanece firme, mesmo quando tudo pesar, porque homens de verdade também choram, mas nunca deixam de lutar.